Ainda em homenagem aos 55 anos da TV Globo, a gente vai relembrar uma das novelas que revolucionou, que mudou completamente a teledramaturgia brasileira, além de ser também uma das mais lembradas, né, tanto da Rede Globo quanto de todo o nosso universo noveleiro, tá? Hoje, no nosso Vale a Pena Recordar, a gente vai fazer uma homenagem à novela Irmãos Coragem, ainda da década de 70, tá? Vamos relembrar a trama e também conhecer as curiosidades que a marcaram. A década de 70 ela surgiu com uma nova proposta para a teledramaturgia, né? Porque agora os brasileiros, eles estavam mais exigentes na hora de escolher que tipo de novela queriam assistir, né? E os brasileiros, né, os telespectadores, sempre foram a maior bússola para os autores, né, para os produtores de novela na hora de escolher os temas que vão ser exibidos. Agora todo mundo estava se interessando por tramas que fossem mais realistas, né, mais próximas à realidade mesmo brasileira, o nosso dia a dia, né, o nosso paladar, o nosso jeito de falar. Então todos os autores agora tiveram que adaptar esse novo conceito, né, porque agora o cliente pede e a gente tem que fazer, né? E para a Janete Claire isso não foi um desafio, porque fazia muito tempo que ela estava querendo escrever tramas mais atualizadas e também mais abrasileiradas. Ela já tinha dado um pontapé inicial, né, nesse novo estilo com a novela Véu de Noiva, que foi ao ar em 1969. Ela traduzia a rotina do telespectador com um enredo bem carioca, moderno e que agradava pela diferenciação e a doçura e o tato que a Janete tinha na hora de escrever. Porém, né, as coisas ainda iam mudar completamente, né, porque só seria apenas em 1970 que ela escreveria uma trama ainda mais ousada e, sem querer, acabou mudando completamente e para sempre a história da teledramaturgia brasileira. Toda essa história, né, do início da chegada da Janete Claire às novelas, a trajetória dela lá na Globo, a trajetória de toda a sua carreira, a gente já relembrou em um outro vídeo. O primeiro da série Grandes Autores, que está aqui no card para você assistir, tá? E também a gente já fez um apanhado geral de todas as novelas, né, que foram mais marcantes, que tiveram maior audiência em todas as décadas, né, 60, 70, 80, 90, 2000, no nosso Batalha das Décadas. Também está aqui no card, para caso você queira acompanhar os dois vídeos, também vale muito a pena que você dedique um pouquinho do seu tempo para vê-los, tá? Essa novela ganhou o título de Irmãos Coragem. Irmãos Coragem é uma novela muito ousada, né, um pontapé muito grande que a Janete Claire fez, porque ela faz um misto, né, entre a fantasia e a realidade, tá? É porque ela entendia que esse processo, né, de mudança de estilo, de algo mais folhetinesco para algo mais próximo à realidade, tinha que ser feito aos poucos, né? Ela estava ainda começando, né, nesse novo formato. Então ela se preocupava muito com o que o público ia gostar. Então ela faz uma mistura, né, entre a linguagem cinematográfica americana, que naquela época o estilo faroeste, o bang bang, que estava super em alta, né, e ao mesmo tempo ela combina tudo isso com elementos clássicos do folhetim, né, para poder agradar ambos os públicos. A novela conta, né, a história dos irmãos, né, 3 irmãos, o João, o Jerônimo e o Duda, né, cada um tem uma personalidade diferente, mas com um único objetivo, né, que é acabar com os desmandos e a opressão dos coronéis, né? E tudo começa quando o João, ele acha um diamante que é roubado pelo coronel, o grande vilão da história, o Pedro Barros, né, que comanda com mãos de ferro o comércio
comércio do garimpo lá na pequena cidade de Coroado e é o homem mais poderoso daquele lugar. Ele dita regras, ele comanda tudo, mas após várias injustiças, né, o João ele torna-se um fora da lei, liderando o seu próprio bando de garimpeiros injustiçados também, junto com os irmãos que acabam se unindo para lutar por mais justiça na pequena cidade onde eles nasceram, né, que é Coroado. Irmãos Coragem foi a segunda maior novela da Globo, tá? Ela durou exatamente, não um pouquinho mais de um ano no ar. Para vocês terem uma ideia, ela teve 328 capítulos, tá? Que foram exibidos entre junho de 70 a junho de 1971. Ela foi dirigida pelo Daniel Filho e apesar do que se pensa, né, ela nunca foi reprisada na faixa do Vale a Pena Ver de Novo, mas já foi reprisada outras vezes, todas em formas compactas. É lógico, né, porque a novela tem 328 capítulos, então nunca ela ia ser exibida na íntegra, tá? Ela foi reapresentada 2 vezes nos festivais de 15 anos da Globo e no aniversário de 25 anos da Globo. Também ela foi reprisada no TV Mulher, ali na década de 80, tá? Em 2011, ela ganhou também espaço na prateleira dos brasileiros através de um box, né, com 8 discos, que traz também a novela ali remasterizada e também em formato compacto. A Janete ela teve várias inspirações para a trama de Irmãos Coragem. Dentre elas, várias obras da literatura. Um grande clássico, inclusive russo, influenciou muito ela, né? O livro Os Irmãos Karamazov, né? Escrito pelo Dostoiévski. Isso para dar a vida aos Irmãos Coragem, né, os nossos protagonistas. Então ela também se baseou em uma outra obra, né, chamada As Três Faces de Eva, para compor a tripla personalidade da Lara, né, uma das personagens mais inesquecíveis dessa novela. E também recorreu à peça Mãe Coragem para construir o papel da grande mãezona. E também ela, claro, teve inspiração dos filmes de Bug Bug americano, que serviram para compor ali as cenas de ação, né? E a forma como era feito lá no cinema também inspirou muito na hora da montagem dessas cenas, né? Algo que era muito complexo, nunca tinha sido feito antes, e era uma completa novidade para aquela época. A década de 70, ela iniciou com uma censura cruel, né? Bastante severa por conta da forte repressão que tinha na ditadura militar, que entrou em vigor a partir de 64. As pessoas não gostam, né, que falam sobre isso, tem uma visão, alguns, né, muito romantizada da ditadura, mas que na verdade foi muito ruim, não só para o lado artístico, né, que sofreu uma forte repreensão, né, todo mundo já não tinha mais liberdade para falar, porque senão com certeza a morte chegaria para aquelas pessoas, né? Então muitas pessoas morreram mesmo, foram torturadas, isso é verdade, não é mentira dos livros de história, não, e doa quem doer, né? E a Janete, ela estava preocupada com a situação do país, sim. A Janete e o Dias, né, sempre foram muito alertas para esse tipo de coisa, né? Eles sempre tiveram um lado mais humano, né? Então ela se preocupou em colocar essas características, obviamente, do período, né, lá na novela. Então a gente vê muito, né, da opressão, da violência dos militares, das injustiças sociais, um lado do futebol diferente, né, porque naquela época os militares lançavam a campanha do futebol como se fosse uma das 7 maravilhas que os militares estavam fazendo pelo país, mas que na verdade tinha um lado bem negro ali, né, nos bastidores, e ela queria mostrar esse lado diferente que estava sendo vendido ali naquela época. Porém, é claro, de uma maneira muito sutil, nas entrelinhas, que era para evitar a censura, né? A Janete no início ela tinha uma certa insegurança, né, com relação ao que o público ia gostar de ver a partir do que ela escreveria na novela. Então ela foi bastante precavida, porque além da trama ali rural, né, que se passava no interior, ela também criou, né, o personagem Duda, que era um jogador de futebol
que puxaria as pessoas para uma trama mais urbana, né, para fazer esse contraponto. Isso porque a Janete tinha medo que o público não gostasse da trama rural, né? Então ela acabou criando a urbana para poder, se uma coisa não desse certo um lado, a outra coisa ia dar certo, né? Mas acabou sendo completamente o contrário, né? Porque a trama rural acabou se sobressaindo bem mais do que a trama urbana. Futebol, que é uma ideia da Janete. Agora, a realização desse futebol, de gravar no Maracanã e gravar um jogo de futebol, numa época que o treinador do Flamengo era o Freitas Solis, que era um camarada irracível, e eu sou rubro-negro, sou Flamengo brabo, mas, puxa, foi difícil, porque o camarada não queria que a gente entrasse, então o Cláudio Mazo tinha que entrar em campo. Então, o que eu consegui com o Freitas Solis foi que o Cláudio Mazo, quando o Flamengo entrasse em campo, o Cláudio entrasse junto, com a camisa 10. Aí, de repente, quando apareceu aquele cara com a camisa 10, com aquela perna magrinha, houve uma parada. A torcida, pela primeira vez, silenciou a torcida do Flamengo na entrada do time em campo. Porque parou, que ninguém entendeu quem que o Freitas Solis tinha escalado para jogar na meia esquerda ou na ponta direita do Flamengo. E começou aquele bate-bola, e ainda teve o seguinte, teve que fazer o seguinte, o Cláudio ficou lá esperando que o Flamengo fizesse um gol. Quando o Flamengo fizesse gol, ele tinha que entrar em campo e ser abraçado. E a gente conseguiu fazer essa absurda loucura. Inclusive, a Janete Claire, ela tinha muita preocupação com o que a galera estava ali achando, né, das cenas. Ela gostava de ouvir os comentários e sempre fazia modificações caso algum público não se interessasse por aquilo que ela estava escrevendo. Então ela estava sempre apta a ouvir opiniões. E ela escrevia à mão mesmo, lá no roteiro, recadinhos, né, para os atores, para o diretor, da forma como ela queria que eles fizessem, porque o público iria gostar se fosse feito daquela forma, né? Escrever: fulano, faz desse jeito porque o público gostou que você fez isso e isso e aquilo. Ah, fulano, me desculpe, mas o público gosta que eu bote isso aqui. Então ela tinha sempre esse contato muito próximo, né? Esse tato muito forte entre autor e telespectador. Um feedback muito interessante. Uma outra novidade da trama é a personagem de Glória Menezes, né, que tinha múltiplas personalidades, e a Janete já tinha essa ideia de montar essa personagem tão diferente, tão complexa, né, mas ela tinha que encontrar uma forma de explicar isso para as pessoas de uma maneira que não ficasse muito bobo e que as pessoas não entendessem, né, o que ela estava querendo passar. Por isso ela recorreu a um neurocirurgião, né, o Pedro Sampaio, para que ele pudesse encontrar, né, junto com ela, uma doença que explicasse para o público essa mudança repetida de personalidade dela, né? Inclusive a Glória Menezes, ela criou um código para os telespectadores identificarem a transformação da personalidade dela, né, de Diana para Lara, né? Então ela fazia algo assim, que só ela sabe fazer, para que as pessoas entendessem que aquela hora ia haver uma mudança, né? Inclusive foi algo completamente da cabeça dela. O Boninho, quando viu a primeira vez, não quis, porque achou que as pessoas não iam gostar, mas deu super certo, né? Porque era algo realmente confuso. Mas então deu tão certo, né, que o Boninho resolveu pedir, né, pelo amor de Deus, não tira, porque as pessoas gostaram, né? Então foi algo muito interessante. Irmãos Coragem foi a primeira novela da Globo, tá, a ter uma cidade cenográfica, né? Porque isso era impensável naquela época. Tudo era feito dentro de um estúdio, que logicamente essa cidade ela foi montada com exclusividade apenas para a novela, mas inúmeras dificuldades foram enfrentadas nesse cenário quase que improvisado que eles criaram, né? Porque ele caía a todo instante, tinha muitas invasões de animais silvestres, tipo cobra, tipo jacaré, e também muitas inundações acabavam atrapalhando as gravações. E não foi rara, né, às vezes,
que o elenco teve que ficar virando à noite, né, para poder não atrasar o cronograma de gravação da novela, né, que era tudo muito apertado. Inclusive, né, essa cidade cenográfica ela foi destruída por um temporal muito forte que teve lá no Rio de Janeiro na época, e acabou, né, que um jornal estava ali passando de helicóptero e ele viu aquela cidade ali toda inundada e ele acabou filmando aquilo, né, e tornou-se notícia de um jornal de manchete, né, lá dizendo que o rio está inundado, né, que a cidade foi toda destruída pelo temporal e tal. O interessante de tudo isso é porque esse jornal, né, O Dia, ele acabou confundindo, né, a ficção com a realidade. Na verdade, não foi uma cidade que foi destruída pelo temporal, né, na verdade foi a cidade cenográfica lá de Irmãos Coragem que acabou sendo destruída, né, e acabou enganando todo mundo. Durante a novela, né, a Regina Duarte ficou grávida do primeiro filho dela, o André, né? A Janete, ela teve que criar essa gravidez para a personagem dela, a Ritinha, que deu à luz a uma menina. Olha a premonição da Janete Claire. Ela colocou o nome da menina de Gabriela, né? Você tá entendendo, né? Onde eu quero chegar. Em 1973, né? Já em outra novela, a Regina Duarte engravidou novamente, né? Adivinha qual foi o nome que ela deu para a filha dela, hein? Gabriela, né? Olha só que interessante. Também tivemos aqui um outro, né, probleminha que não estava sendo esperado, obviamente, né? É que a Glória Menezes acabou pegando meningite. Naquela época, na década de 70, teve um surto enorme de meningite e ela acabou sendo uma das vítimas, né? E ela ficou muito mal mesmo por muito tempo. Ela ficou um mês afastada da novela. Só que isso acabou não prejudicando, né, as gravações de Irmãos Coragem, porque a Janete ela tinha um hábito, né, de escrever muitos capítulos. Então, quando a gente já estava gravando o capítulo hoje, ela já tinha 30 já ali para serem gravados. Então, a rotina das gravações já tinha adequado esse jeito da Janete Claire. Então, eles já tinham muitos capítulos gravados quando a Glória pegou a doença, né? Para não ficar, obviamente, ali com a falta dela, né? Porque ela era um personagem importante, eles acabaram esticando os capítulos para que ninguém sentisse ali a falta dela. E quando ela voltou, eles começaram a gravar novamente, então ela nem saiu do ar. Irmãos Coragem acabou sendo o primeiro grande sucesso da TV Globo e também da Janete Claire, né, na TV, e chegou a ter índices tão altos, né, que superou, para vocês verem como foi o negócio, aos jogos da Copa do Mundo ali, né, de 1970, né. Nenhuma novela chega a ter, assim, índices mais altos que os jogos da Copa, gente. Isso é maravilhoso. E a novela causou uma comoção tão grande, né, que pela primeira vez ela não atraía somente mulheres, né, mas também homens para a frente da TV. Até aquele momento os homens não admitiam que assistiam novelas. Talvez até eles realmente não assistissem, né, porque até aquela época as novelas eram muito dramáticas, né, muito românticas, então eles consideravam algo de mulher. Mas o tanto de cena de ação, de tiro, acabava atraindo a atenção deles, né, e mantendo eles presos ali em frente à TV, né. A novela fez tanto sucesso, né, que após o término dela, o Tarcísio, a Glória e o Boninho acabaram sentindo na pele como foi a recepção do público com a trama de Irmãos Coragem. Eles viajaram para a Bahia, né, os três, para participar de uma procissão marítima, né, do Senhor dos Navegantes. E lá eles foram simplesmente brindados por um coro de dezenas de pessoas que estavam ali participando do evento, né, cantando a música tema de abertura de Irmãos Coragem, né? Então, todos eles se emocionaram muito com aquela cena e guardaram para sempre na memória. Para quem não sabe, Irmãos Coragem ganhou um remake em 1995, dessa vez atualizado, né, e também escrito
pelo Dias Gomes e pelo Marcílio Moraes, porque a Janete Claire já tinha morrido naquela época, né? E isso fazia parte das comemorações dos 30 anos da TV Globo, né? Porém, né, obviamente, a novela teve que ter um novo elenco, né? E também novas questões sendo abordadas ali. Dessa vez, nós temos vivendo os irmãos, título da novela, o Marcos Palmeira, como o João, o William São Paulo, vivendo Jerônimo, e o Max Winter, né, interpretando o Duda. Um papel que um dia foi do Cláudio Marzo, né, que foi pai dele lá em Pantanal, né. E uma outra curiosidade, né, uma coisa puxando a outra, já que nós já falamos de Pantanal, o Marcos Palmeira e o Max Winter também foram irmãos lá em Pantanal, né. Inclusive, o Cláudio Marzo volta novamente para a novela, ele que fez o Duda lá na primeira versão. Aqui ele interpreta o Pedro, né, o grande vilão da história. Mas esse remake, né, que tinha tantas expectativas, acabou não dando certo, né, na audiência. Irmãos Coragem foi o primeiro sucesso, né, de Janete Claire na TV Globo. Porém, ele não seria o único, porque o recorde de audiência que ele conquistou seria batido por uma outra novela, também de Janete Claire, a novela Selva de Pedra, de 1972, tá? Mas isso fica para uma outra história. Por enquanto, ficamos com trilha sonora, né? A trilha de Irmãos Coragem foi produzida pelo Nelson Motta. Sim, a trilha, tá? Porque não houveram outros discos, nenhuma trilha complementar da novela, tá? Até teve outras músicas desse disco que saíram em compactos, junto com outras músicas de novela, como costumava acontecer bastante ali na década de 60, na década de 70, tá? E esse disco, né, a trilha de Irmãos Coragem, foi lançado pela gravadora Philips, né? Isso pode causar um certo nó, né, um certo estranhamento na cabeça das pessoas, porque sim, né, todas as trilhas, praticamente todas as trilhas da Globo são lançadas pela Som Livre, né? Porque a Som Livre pertence à Globo, mas naquela época não existia Som Livre, tá? Então ela acabou sendo lançada pela Philips. Mas, né, ali em 1980, quando ela foi reprisada lá no TV Mulher, a Som Livre resolveu fazer o lançamento, né, o relançamento do LP da novela, né? E tem algumas diferenças, tá? Entre o disco original, né, ali de 70, lançado pela Philips, e o relançamento da Som Livre, tá? Vocês vão ver aqui as duas capas para vocês compararem, tá? Começando que o logo, né, Irmãos Coragem, lá na Philips é branco, e aqui na versão da Som Livre está vermelho, tá? As músicas também do relançamento da Som Livre também passaram por uma remasterização, foi todo atualizado, e também tem ali o selo da Som Livre típico da década de 80, né? Todo atualizado ali no vinil, tá? Outra coisa bastante interessante, né? Porque naquela época quase todas as novelas tinham trilhas pensadas com exclusividade, né? Não eram ali coletânea de músicas que estavam fazendo sucesso. Na verdade, as músicas eram compostas pensando na trama, pensando nos personagens da novela, né? Então nós temos praticamente todas as músicas muito temáticas, né? Como Irmãos Coragem, né? Que é o tema inesquecível de abertura, que é cantada aqui pelo Jair Rodrigues. Nós temos também Jerônimo, né? Que é cantada pelo Luiz Carlos Sá. Nós temos João Coragem, cantado pelo Tim Maia, que é feito para o personagem, mas temos também Coroado, por exemplo, que foi feito para a cidade, né? E até, para vocês terem uma ideia, né, Regina Duarte se arriscando como cantora na música Minhas Tardes de Sol, que foi criada para a personagem dela, Ritinha, tá? Mas nós temos também outras músicas que não foram pensadas também assim para a novela, de grandes artistas que estão ali na trilha, né, como O Nosso Caminho, da Maísa. É uma trilha bem típica da novela, né, podemos sim dizer, porque não poderia ser diferente. Não há muitas músicas que eu conheça, mas eu acredito que quem tenha assistido a novela na década de 70, com certeza, deva lembrar dessas músicas com muito carinho, tá? Porque a trilha
de 1995, do remake, é completamente diferente, tem outras músicas, tá? Músicas bacanas também, mas não traz esse estilo original da novela, né? Eu acredito que seja uma novela bastante interessante, apesar de grande, né? Eu fiquei com bastante vontade de ver essa novela, tá? Porque quando eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo, eu encontrei alguns capítulos aqui na internet, contei 47 capítulos, né? Foi o máximo que eu encontrei para poder assistir. Eu sei que no DVD, né, está em forma compacta, mas eu queria que me esclarecessem essa dúvida, né? Se no DVD somente tem 47 capítulos mesmo, tá? Me informem aí nos comentários. Também desde já comentem, né, sobre Irmãos Coragem, né? Você assistiu essa novela na década de 70? Você assistiu as reprises, né, compactadas dessa novela? Ou você assistiu no DVD? Me conta aí, né, qual a experiência de assistir essa novela. Você gosta das novelas da Janete Claire? Você assistiu o remake de Irmãos Coragem? Você acha realmente que é uma novela que não foi lá muito bem, que não é bem escrita, ou você acha que isso é bobagem, né? Que ela foi mesmo bem trabalhada e bem reproduzida, bem fiel à trama original? Me conta aí nos comentários, tá? E também não deixa de dar o seu like, claro, né? O seu like é muito importante. Você apertando lá no dedinho, você tá me dando um apoio, né? Um voto positivo, você está acreditando no meu trabalho, ajuda a divulgar o vídeo, dá mais interatividade para ele. Então eu fico muito feliz a cada like que eu recebo, tá? Também não deixa de se inscrever no canal, né? Ativar aquele sininho para ele tocar para você, tá? Toda vez que sai um vídeo novo aqui, o YouTube ele tem que te informar, mas ele só vai te informar se você se inscrever no canal, tá? Também não deixa de me acompanhar nas minhas redes sociais, né? Nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos Twitter, e lá, além de estar mais próximo de mim, você também vai estar duplamente informado de tudo que acontece no Entretenatube, porque eu estou sempre colocando a chamada dos vídeos lá. Não deixa também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que as pessoas possam relembrar essa novela ou conhecer essa novela, tá? Grande beijo, até a próxima, tchau!